Fala pessoal, aqui é o Tomás Della Torre, especialista em carreira, e hoje a gente vai falar de como foram as entrevistas dos últimos dias essa semana. Teve uma pessoa que no currículo não colocou os meses de entrada e de saída em cada empresa, e isso é um problema, eu vou explicar por quê. Teve uma pessoa que comentou que foi para uma empresa via o networking dela, mas foi uma maneira bem diferente, eu acho muito legal a gente pensar sobre isso também. Teve uma pessoa que contou que de uma empresa para outra ela mudou por um cargo menor, ela era analista sênior e foi para uma nova oportunidade, pediu demissão para ser analista pleno numa outra empresa. Eu achei um motivo muito interessante. E teve um outro caso que eu achei bem legal também, de uma pessoa que mudou 2, 3 vezes de empresa, de 2, 3 maneiras diferentes, ora via networking, ora via headhunter, ora via LinkedIn, e aí é legal a gente pensar nas várias possibilidades que você tem de se movimentar na carreira. Então vamos lá. Bom, então, esse primeiro caso eu achei interessante, né? Isso é muito comum e é um problema. Tem pessoas que colocam só os anos que elas entraram e os anos que elas saíram das empresas. Qual que é o problema da pessoa fazer isso? Vamos supor que ela colocou assim, que em determinada empresa ela entrou em 2016 e saiu em 2017. Eu não sei se ela ficou 3 meses, 2 meses na empresa, porque ela pode ter entrado em dezembro de 16 e saiu em fevereiro de 17, ou se ela ficou, sei lá, quase 2 anos. Então ela pode ter entrado em janeiro de 16 e saiu em novembro, dezembro de 17. Então é importante você destacar os meses que você entrou e os meses que você saiu das empresas. Tem também um outro motivo, né? De uma empresa para outra, por exemplo, às vezes a pessoa põe assim, ela trabalhou numa empresa até 2017 e na empresa seguinte ela coloca de 2018 até hoje, até os dias atuais. E eu não sei se ela saiu da empresa anterior em janeiro de 17 e começou só em outubro de 2018 e ela ficou muito tempo fora do mercado. Não dá para saber. Então, para não ter dúvida, coloca o mês que você entrou na empresa e o mês que você saiu. Eu acho que dá para o recrutador uma noção, quando ele está olhando, estudando o teu currículo, dá uma noção muito maior do tempo que você ficou em cada empresa. Isso, claro, que é super interessante. Teve um outro caso que eu achei legal, eu já contei aqui, eu pergunto muito para as pessoas como que elas conseguiram entrar nas empresas atuais, ou às vezes nas últimas empresas e tal. Então, como que você descobriu que tinha uma vaga? Eu tento buscar assim, qual é a fonte que essa pessoa teve para encontrar aquele processo seletivo. Teve uma pessoa que contou, e a gente fala muito de networking, não só aqui no canal, mas é um tema muito recorrente, muito comum falar de networking, e nesse caso foi um networking um pouco diferente. Ele recebeu um convite de uma antiga funcionária de uma ex-empresa dele. Então, ele estava numa empresa, a empresa anterior tinha tido uma pessoa que não foi chefe dele, que trabalhava numa área próxima dele, e aí essa pessoa foi para a empresa atual e o convidou para participar do processo. Por que eu falo isso? A gente já discutiu muito aqui, e eu vou falar muito disso também, sobre o networking. Às vezes a gente acha que networking é assim, o meu chefe saiu de uma empresa e foi para outra e ele vai me levar. Ou o diretor de uma empresa, ou alguém que a gente supostamente acha que tenha um cargo super relevante, super importante. Nesse caso dessa pessoa, era uma pessoa que não tinha trabalhado diretamente com ele, mas que o via trabalhando ali perto e deve ter tido boas referências e o convidou. Então sempre que a gente pensar de networking, a gente tem que expandir um pouco a nossa visão para não ficar viciado só em algumas pessoas ou só em alguns cargos. Então, às vezes pessoas que inclusive a gente menos espera podem nos ajudar. Então, quando você pensar em ativar o teu networking, ir atrás e pedir ajuda e etc., tenta lembrar dessas pessoas também que eventualmente trabalharam próximos a você e que você tem assim, empatia, interesse, simpatia pela pessoa, porque esse caso foi um caso interessante. Às vezes a gente pensa que só alguém pode me ajudar, mas na verdade tem outras pessoas que eventualmente consigam te auxiliar também. O terceiro caso que me chamou nas entrevistas essa semana foi de uma menina que ela tinha um cargo de analista sênior numa empresa e ela trabalhava no determinado setor, numa área específica do departamento financeiro. E ela recebeu uma proposta de uma outra empresa para ser analista pleno. Só que, e aí foi o que eu perguntei para ela, falei, mas por que você topou, né?
E a resposta podia variar muito, né? Ela podia falar, eu estava muito infeliz na empresa que eu estava, não gostava do meu chefe, ou a questão da remuneração. E o principal que ela falou foi, o convite que ela recebeu para ser analista pleno, ou seja, dar o que a gente chama no mercado, né, de downgrade na carreira, diminuir o teu padrão do nível hierárquico da tua função. O motivo foi, o convite que me fizeram foi para atuar na área, dentro do departamento financeiro, que eu realmente queria. E isso eu achei muito legal. Vai muito nesse termo que, enfim, está super em alta, todo mundo fala de propósito, mas que nesse caso foi muito real, né? Então, as pessoas, eu percebo que se apegam muito ao cargo. É claro que é importante, se você é coordenador, você quer virar gerente, se você é analista pleno, você quer virar sênior, se você é gerente, você quer virar diretor, é natural você desejar um crescimento. No caso dela, ela optou por esse downgrade no cargo dela, mas para atuar com alguma coisa que ela realmente tinha vontade. Achei muito legal encontrar uma pessoa dessa e dividir com vocês, né, para te incentivar, porque às vezes você está muito apegado ao cargo, que de novo, dependendo do momento da tua carreira, é claro que é importante, mas na hora de avaliar uma oportunidade, também já disse aqui várias vezes, e vou repetir sempre, tenta avaliar de uma maneira muito abrangente, não só num critério, eu sou analista pleno e recebi uma proposta de sênior, eu vou embora. Tenta avaliar o maior número, tenta ter o maior número de critérios na hora de fazer essa movimentação. Para fechar, teve um caso muito legal, também já costumei a dizer aqui para vocês, que eu tenho o hábito de perguntar nas entrevistas como que as pessoas se movimentaram de uma empresa para outra. Teve um caso essa semana de uma pessoa que ele teve algumas movimentações na carreira dele, então ficou... não lembro de cabeça, mas acho que ele ficou, a primeira empresa ele ficou uns 7 anos, se eu não me engano, depois ele ficou um pouco menos de tempo em cada empresa, mas quando eu perguntei como foram as mudanças, uma das mudanças foi via Headhunter, então uma consultoria de recrutamento e seleção ligou para ele, o encontrou em alguma fonte, em algum site ou no banco de dados da consultoria e o convidou para ir para a empresa. Uma outra mudança, ele citou que foi via indicação, foi uma pessoa do networking dele que disse que tinha uma vaga e o convidou para participar do processo e ele foi e deu certo. E uma terceira movimentação foi via LinkedIn. Então foi uma empresa que o achou no LinkedIn e o convidou para participar do processo seletivo. Também achei legal de dividir isso, porque eu postei inclusive recentemente no LinkedIn que a gente tem que buscar várias ferramentas e várias formas e várias fontes de encontrar vagas e de ficar em evidência para o mercado e não ficar viciado só trabalhando no networking ou só trabalhando no LinkedIn ou só um site específico que você está cadastrado. Então tenta pulverizar a tua estratégia assim, e buscar várias formas possíveis de encontrar vaga e de ser visto também, porque é óbvio, a tua chance de participar de mais processos seletivos vai ser sempre maior. É isso, espero que te ajude, espero que você aproveite aí as dicas, as informações e como eu sempre tenho falado aqui, comenta também nos vídeos, entre em contato comigo e está sendo muito legal dividir essas experiências com vocês e os comentários de vocês estão sendo muito legais e estão me inspirando também a produzir mais conteúdo e que seja bom para vocês, então fica sempre à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? Um abração, até a semana que vem.